aí, galera? Tudo beleza? Filé aqui mais uma vez. E assim, o vídeo de hoje é um pouquinho mais fora do mercado financeiro. Eu quero conversar com vocês mais ou menos os impactos que as tarifas do Trump já começaram a causar no mundo como um todo, assim, eu diria. Ele teve aí recentemente a grande ideia, né, a brilhante ideia de usar o poder econômico dos Estados Unidos para poder tarifar outros países e colocar pressão nesses países, independente do tamanho. E aí, pessoal, eu vou dar a minha opinião aqui, claro, assim, vou tentar ser o mais coerente possível, sem tentar tomar lado partidário, político. Acho que é difícil, qualquer opinião que você dê sempre vai ter um viés político por trás, já falei disso em outros vídeos, mas independente do seu lado político, eu vou tentar mostrar aqui para vocês o que as pessoas que apoiam o Trump falam dessas decisões e o que as pessoas que não apoiam o Trump falam dessas decisões e depois o que de fato essas tarifas que o Trump colocou têm impactado no mundo como um todo. E quando eu digo no mundo é mais nessa parte que eu pouco sei, mas de mercado financeiro, empregos em geral, estabilidade do mercado. Bom, o Trump colocou as tarifas, todo mundo já sabe, colocou as tarifas em diversos países para tentar bater de frente com a China. E aí sim, assim, que até quem defende, quem não defende o Trump, já ficou muito claro de que o inimigo dos Estados Unidos, nesse caso tarifário, é a China, não é, sei lá, a União Europeia, ou a América do Sul, México, Canadá, aquele tarifo, não. Ele quer basicamente tentar fazer com que a China sofra e diminua o poder que ela vem conquistando ao longo dos anos no mundo como um todo, como poderio econômico, até como tecnologicamente falando, né, como poder tecnológico, poder de conhecimento, de patentes. A China hoje tem muitas patentes fortes, tem muitas empresas crescendo no mundo todo, e os Estados Unidos já vem de anos tentando bater de frente. É só você pegar na última gestão do Trump o que ele fez com a Huawei. Para quem não sabe, a Huawei era uma das maiores concorrentes aí de Samsung, da própria Apple, da Google, que tem o Google Pixel ali, né, que é o celular da Google, porque a Huawei vinha muito forte no mercado com tecnologia de ponta, celulares excelentes, hardware muito bom e preço muito competitivo. Quando eu digo muito competitivo, pessoal, era até às vezes metade do preço de um celular do mesmo nível da Samsung. Então, se você pegasse o top de linha ali da Huawei, ele era tão bom quanto, e eu diria que às vezes melhor, e batia de frente com celulares da Apple, celulares da Samsung, top de linha, com o preço beirando 60%, 70%, às vezes até menor, 50% do preço que esses celulares tinham no mercado. E aí, o que o Trump fez lá no primeiro mandato, para quem não lembra, você pode pesquisar, e ele foi lá e proibiu a Google de dar suporte para a Huawei, ou seja, a Google parou de dar suporte para os celulares da Huawei, o que fez com que a Huawei perdesse muito mercado, porque se você não tem mais a Google Play, né, para você baixar os apps, para você atualizar os seus softwares, os seus aplicativos, não tem a segurança da Google por trás, ficou muito difícil para o mercado continuar comprando a Huawei. E o que aconteceu? A Huawei perdeu muito mercado, se enfraqueceu, e hoje dificilmente quem não tem conhecimento de hardware ou de software compra um celular Huawei, ou até um relógio, um smartwatch ou coisas do tipo que vem da Huawei. Mas não porque a Huawei é ruim, muito pelo contrário. Eu mesmo tenho meu smartwatch que eu estou usando agora, é da Huawei. Eu já orientei a minha própria mãe a comprar um celular da Huawei. A Huawei criou sua própria loja, mas não é a mesma coisa, é mais difícil, demora um pouco mais para os aplicativos serem atualizados. Enfim, tem um certo processo por trás ali para você conseguir utilizar. Então lá atrás, quando o Trump tomou essa decisão, sim, ele conseguiu fazer com que a Huawei perdesse muito mercado, protegendo a Apple, protegendo a Google e outras empresas que ele tinha interesse em proteger. Mas dessa vez, pessoal, não foi diferente. O que ele pensou? Bom, os Estados Unidos é o rei do mundo, né, os caras que se acham prepotentes, sempre foram assim, a gente pode fazer o que quiser e ninguém pode falar nada, a gente manda e desmanda. Ele achou que fazendo com que as tarifas botassem pressão no mercado mundial e na China, a China fosse ceder e fosse abrir as pernas, como já aconteceu lá atrás,
fosse botar pressão para a China vender o TikTok, que esse é outro ponto. Os Estados Unidos quer muito, muito mesmo comprar o TikTok e com essas tarifas a China pausou o negócio que estava sendo feito entre os Estados Unidos e a empresa chinesa que é dona do TikTok. Mas não foi o que aconteceu. A China não voltou atrás. Muito pelo contrário, a China mostrou que hoje os Estados Unidos já não pode fazer o que ele bem entende. Os Estados Unidos já não tem essa influência. É lógico, nós estamos falando ainda da maior potência econômica? Sim, os Estados Unidos ainda é a maior potência econômica, mas eu diria que até um curto prazo de tempo. Não acho que os Estados Unidos vai continuar sendo a potência econômica, a maior potência econômica no mundo no médio prazo, sei lá, 2035, 2040. Muito provavelmente a China vai sim passar, e não sou eu que estou falando, tem diversos economistas que fazem estudos já de anos que diz que inclusive essas tarifas acelerou um pouquinho o processo, então teve aí um tiro pela culatra. Se os Estados Unidos queria atrasar, retardar um pouquinho o processo da China virar a maior potência econômica do mundo, ele fez o contrário, ele só simplesmente acelerou o processo aí por diversas razões. Então, quando o Trump tomou essa decisão, pessoal, para tentar bater de frente com a China e fazer com que ela perdesse, cara, ele percebeu de que não só a China não arregou, como outros países também não arregaram. Cara, o próprio Canadá, que é parceiro do lado deles ali de anos, estão no mesmo continente, já tarifou de volta. O México, cara, que sempre foi bulinado pelos Estados Unidos, é só você ver aí o Golfo do México, o retardado lá tentando mudar o nome para Golfo da América. Cara, essas coisas já tarifou de volta, a União Europeia tarifando de volta, o Brasil lá com pauta no Congresso para tarifar de volta. Então, assim, isso, se tem um lado positivo nisso, cara, foi mostrar para os Estados Unidos que eles não podem fazer o que bem entendem. A China mostrou que não é bem assim. A China de hoje não é a China lá de trás. A China de 2017, que abriu as pernas, deixou os Estados Unidos fazer um monte de coisa, não é mais a China de hoje. A China tem sim poder e tem capital para bater de frente com os Estados Unidos de igual para igual. É só você ver aí, ó, os Estados Unidos taxa 120, a China vai lá, taxa 120 e volta e foda-se. E muito pelo contrário, a China até está ganhando com isso, porque a longo prazo, pessoal, não se engane, os Estados Unidos não vai conseguir manter isso. A maioria das grandes empresas dos Estados Unidos fabricam tudo na China. E foi assim porque fazia sentido para a economia americana. Você pega, por exemplo, a Tesla, a Apple, você acha que eles conseguiriam crescer o tanto que cresceram, vender e lucrar o tanto que eles lucraram, se tivessem essas fábricas lá nos Estados Unidos? Cara, muito dificilmente. E levar isso para lá hoje tem um alto custo e mão de obra. Inclusive, esse é outro problema, porque se o Trump quer industrializar de novo os Estados Unidos, ele vai precisar de mão de obra. O norte-americano, o estadunidense, está disposto a ir lá ficar montando celular em fábrica, varrer chão de fábrica, ajudar a montar os carros da Tesla, para mesmo assim depois pagar mais caro num iPhone, que hoje custa, sei lá, em torno de $1.000, pagar $2.000, $2.500? Os Estados Unidos está disposto a fazer isso? O estadunidense está disposto a ir lá trabalhar no chão de fábrica? Imigrantes que talvez fariam esse tipo de serviço. O cara está deportando todo mundo, metendo cacete, mandando embora aí para os países. Cara, então assim, é um caos. O cara botou um caos. Ele faz uma política catastrófica, botando pressão, tentando bulinar o mundo e a China. Não consegue. O cara deporta imigrante, mas quer reindustrializar o país, que não vai ter mão de obra para ter essa industrialização de novo, vai ter custo alto, não vai baratear. Quem vai pagar é o consumidor final. Então assim, meu amigo, independente de que lado você esteja, se ele tem por trás uma estratégia de conseguir baixar as tarifas mundialmente, ele fez da maneira errada, cara. Ele fez da maneira errada. E aí, quem defende o Trump fala, não, ele sabe o que está fazendo, porque ele é um excelente negociador, o cara é um empresário, ele está do lado do establishment do mercado, porque até os mercados de criptomoedas, quando o Trump foi eleito, disparou, tá tudo nas alturas, achando que o cara ia ser mil maravilhas, e aí tá tudo despencando agora para as decisões que ele tomou. Então, quem defende ele fala que sim, ele tem um plano por trás, de que lá na frente tudo isso vai dar certo. Pode dar certo? Pode, não estou aqui falando que não pode dar certo, ele pode conseguir zerar tarifas com a União Europeia, com o Canadá, com os principais principais mercados do mundo? Pode. Mas ele fez da maneira errada, isso é indiscutível. Ele fez da maneira errada. Por quê? Porque o que está impactando hoje no mercado, pessoal, é o seguinte, você vê já o mercado financeiro geral, o mercado tradicional, com medo. Não sabem onde investir. Grandes empresas perderam bilhões de dólares.
a própria Nvidia, as 7 maravilhosas dos Estados Unidos, a Nvidia, a Meta, a Google, a Apple, a Tesla, enfim, a Amazon, cara, perderam bilhões, trilhões em valor de mercado. É muito dinheiro, é um prejuízo enorme. E outras pequenas empresas também, só você pegar o SP500, teve uma das maiores quedas da sua história e até hoje está lá operando abaixo das médias, não consegue mais subir, o mercado está com medo. E nós deveríamos estar num bull market, né? Ou seja, nós deveríamos estar com os preços subindo, não é o que está acontecendo. Então isso já é um impacto imediato. As tarifas lá do Fed, que o Trump tanto quer baixar, a inflação que ele tanto quer controlar, vai ter um impacto, os preços dos produtos vão aumentar internamente no mercado dos Estados Unidos. Eu quero ver quando isso acontecer, daqui 3, 6 meses, quando o preço da comida começar a ficar mais caro, gasolina, os eletrônicos ficarem mais caros. Eu quero ver o que vai acontecer, o que vai acontecer com a popularidade do Trump e os próprios estadunidenses que votaram nele, o que eles vão falar. E um outro tipo de mercado, pessoal, que é um pouquinho mais difícil de você ver a curto prazo, também está acontecendo um impacto. E esse mercado, eu acho que o impacto é o pior de todos. Por quê? Esse mercado que eu estou falando, pessoal, é o mercado de trabalho. São os empregos gerados. Você vê nos Estados Unidos que isso ainda não teve um impacto. O próprio presidente do Fed, lá, o Powell, sei lá como é que ele chama, não lembro o nome dele agora, Jerome Powell, acho que é o nome dele, deu um comunicado essa semana que fez o mercado despencar, inclusive falando sobre isso, que os impactos das tarifas ainda vão acontecer, estão por vir e que vai ser ruim. Pode sim acarretar em mais inflação e que ele não vai cortar os juros dos Estados Unidos tão cedo, esperando que tenha mais clareza sobre o impacto dessas tarifas do Trump. Então você já vê que isso vai causar um impacto grande. O que isso vai trazer? Vai trazer desemprego, galera. Quem vai sofrer é a classe média para baixo, não tem jeito, cara. Eu já começo a ver isso refletindo até aqui em Portugal, até no Brasil, por exemplo. Eu trabalho numa empresa, uma grande empresa de tecnologia no Brasil e no mundo, que tem aí diversos projetos espalhados pelo mundo inteiro com grandes clientes líderes do mercado onde atuam, mercado de bebidas, mercados tecnológicos, enfim, comunicações, grandes empresas mesmo, famosas. E essas empresas estão ou segurando contratos, para não assinar contratos grandes, assinando contratos com prazos menores de 3 meses, 6 meses no máximo, que não acontecia, ou eram empresas que assinavam contrato de 1 ano, às vezes até mais. E outros contratos sendo cancelados, galera. Exato. E isso acarreta em desemprego, isso acarreta em baixar o custo, mandar pessoas embora. É o que está acontecendo, assim, a empresa já passou por um pequeno reajuste momentâneo, onde algumas pessoas que não eram ruins, eram bons funcionários, foram mandadas embora. Está difícil você conseguir novos contratos. Então você já vê, no curto prazo, as ações do Trump já impactando o mercado. O mercado está com medo, as pessoas estão receosas em investir, as grandes empresas estão segurando a mão. E a médio prazo, pessoal, isso só vai piorar. Porque se essas tarifas continuarem, se a guerra tarifária continuar, pode ter outros problemas mais graves, como escalada disso para sair do âmbito comercial e virar uma coisa mais séria, que é o que eu tenho medo que aconteça, tá? Já vou depois fazer um vídeo bem específico, quais são os meus planos para o futuro, se caso alguma coisa assim venha acontecer. Mas se começar a escalar, pessoal, mais desemprego, mais pessoas perdendo dinheiro, cara, assim, é o caos, é o caos. Então quem defende o Trump fala que ele tem um plano futuro que pode até ser verdade. Quem não defende fala que o cara é um burro, que eu também não acho que é verdade. Ele deve ter assim alguma coisa por trás para tentar fazer com que essas tarifas baixem. Mas, cara, é inegável, ele está fazendo da maneira errada. Ele achou que os Estados Unidos podia fazer o que quisesse, que não ia ter o fight back, que não ia ter as pessoas retalhando, e não foi o que aconteceu. Só trouxe catástrofe, todos os mercados despencaram, está todo mundo com medo, o mercado de criptomoeda não é um bom momento para você investir. Eu entrei nesse mercado no começo do ano de bull market, todo mundo achando que as coisas iam destruir, tudo para as alturas, só despencou, eu só perdi dinheiro. É uma excelente época para você aprender. Eu fico grato de ter entrado na realidade e aprendi muito, mas perdi muito dinheiro, paciência. Teve gente que comentou no meu canal que está com prejuízo de $60 mil, cara. Muito dinheiro, isso é um absurdo. Então acho que as coisas daqui para frente, pessoal, só vão piorar, pelo menos a curto, médio prazo. Assim, esse ano, dificilmente você vai ter uma grande melhora no mercado mundial. Então, talvez ano que vem as coisas comecem a ficar mais calmas, os
Estados Unidos realmente comece a baixar um pouquinho essas taxas ou até tirar elas e aí as coisas melhoram um pouquinho, mas para esse ano acho que vai ser muito difícil. Então, se você tiver aí qualquer ideia de investimento, segura a mão, vai comprar um carro novo, segura um pouquinho, guarda esse dinheiro, as coisas que estão por vir podem ser complicadas. Tem aí o fato da Rússia com a Ucrânia, que não está parando, só está aumentando. Israel com os palestinos também está num conflito perigoso. Tem a China com Taiwan que pode estourar a qualquer momento. Estados Unidos atacando o Iêmen. Irã tentando entrar lá para defender os palestinos. Cara, sim, o negócio está feio. Até a própria Venezuela estava aí dias atrás tentando, falando que ia invadir Guiana. Cara, assim, tá um caos. Tá os Estados Unidos falando que vai invadir Groenlândia. Olha o absurdo, cara. Olha o absurdo. Então assim, tome cuidado, sejam um pouco mais precavidos, conservadores na parte financeira nesse momento. Segura um pouquinho se você for fazer investimento, for comprar alguma coisa, aguenta aí que não é o momento certo, beleza? É isso que eu queria conversar com vocês. Se você for até aqui, muito obrigado. Deixa o like, comenta aí o que você acha. Quer saber mais? Quer ter mais vídeos sobre o mercado financeiro e criptomoedas? Se inscreve aí no canal. Tem alguma dúvida sobre TI? Também me manda perguntas, respondo 100% nos comentários. Porque afinal de contas, trabalho com TI há mais de 10 anos, moro aqui em Portugal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí que eu comento, que eu respondo 100% nos comentários, beleza? Para você que ficou até aqui, forte abraço. Vou ficando por aqui. Beijo. Tchau.